Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela palavra, você que tem acompanhado aí o nosso canal, que tem caminhado com a gente, feito essa experiência, né? Hoje, nessa terça-feira, dia 16 de dezembro, é tempo também aqui no Chile, é quando se começam as novenas de Natal, né? Eu acho que eu falei isso em algum outro vídeo, mas aqui hoje a gente começa as novenas de Natal, porque celebramos todos os dias ininterruptos, os 9 dias antes do dia 24, né? Para chegar antes do dia 25, na verdade, porque a novena encerra dia 24. Então, antes de terminar, de chegar o dia de Natal. É diferente um pouco do Brasil, que a gente vai celebrando quando começa o Advento. E também, amanhã, a gente começa a preparação próxima para o Natal, que é quando a gente vai falar especificamente da primeira vinda do Senhor, da memória da encarnação. Bem, a primeira leitura de hoje, ela vai trazer 3 elementos importantes para a vida cristã, né? Se eu posso dizer assim. A primeira delas, Nosso Senhor vai exaltar a pureza, porque ele vai dizer que nos lábios puros vão ser aqueles que vão invocar o Senhor e vão servir com mais empenho. Então, ou seja, ele vai trazer o elemento da pureza como um elemento importante para clamar ao Senhor e também para servi-lo. Ou seja, aqui a gente pode lembrar e reforçar a importância da pureza, né? Da pureza no olhar, da pureza no falar, da pureza no vestir, da pureza na vivência da castidade, na pureza dos pensamentos. Nós precisamos rezar todos os dias para que o Senhor purifique os nossos pensamentos, para que o Senhor nos purifique, nos prepare para sermos mais dele. E a gente precisa dessa graça de Deus, de viver a pureza. Lembrar que Deus escolheu uma mulher pura, ou seja, uma jovem virgem, que era uma mulher pura, para habitar. Então, ou seja, Deus habita em corações puros. E se a gente está se preparando para o Natal, onde o Senhor quer atualizar o seu nascimento no nosso coração, o meu coração precisa ser puro para que ele possa habitar em mim, para que ele possa se aproximar, para que ele possa chegar. Porque ele é a pureza suprema. Então, como que a pureza suprema vai habitar na impureza? Então, eu preciso vencer as impurezas que eu tenho vivido, que eu tenho pensado, que eu tenho falado, para que o Senhor possa ter espaço para habitar em mim. Também vai falar sobre que a gente não precisa se envergonhar daquilo que fizemos, porque Ele é perdão. Então vai falar de reconciliação, né? Nós precisamos se reconciliar com Deus, né? Esse tempo agora do Advento aí no Brasil tem os mutirões de confissão, aqui não tem, é cada um por si, Deus por todos. Então a gente tem que atender o povo, cada um na sua paróquia, aqui não tem mutirão de confissão, mas graças a Deus está dando certo, Deus está ajudando. Então, o que passa é que é preciso também acolher esse perdão de Deus, entendendo que o Senhor quer se reconciliar com cada um de nós, entendendo que o Senhor é reconciliação, é misericórdia, entendendo também que Ele não está preocupado com aquilo que eu fiz, Ele está preocupado se eu me arrependo do que eu fiz, Ele não está preocupado com o que eu fiz, mas Ele está preocupado se eu estou disposto a mudar, se eu estou disposto a fazer diferente, com a graça dEle que me ajuda. Então, ou seja, Ele me convida à mudança, me dá a graça para a mudança, me dá a graça para mudar, me dá a graça para mudar. Então ele me chama a voltar e me dá a graça para permanecer com ele. Então isso é muito, né, de Deus, assim, é muito Deus isso. E também vai dizer que nós precisamos tirar as palavras enganosas dos nossos lábios, ou seja, a mentira. Nós precisamos lutar também contra a mentira, que a gente tem se acostumado com as mentirinhas da vida. Essa coisa demoníaca da mentira para não ficar mal, a mentira para não passar uma vergonha. Aí você não passa uma vergonha agora diante dos homens e vai passar uma vergonha queimando no inferno. Então, ou seja, a gente precisa vencer as mentirinhas. Não pode, a gente tem que lutar contra essas pequenas mentiras. Porque uma pequena mentira te leva para o inferno como uma mentira grande. Não existe diferença entre mentirinha e mentira. Não existe mentira branca, não existe mentira perdoável. É engano nos nossos lábios, engano no nosso caminho de conversão. Então a gente precisa lutar contra toda mentira. E o Evangelho, né? Nós vamos ver a diferença dos 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa, que é aquela que eu sou muito assim. Eu sou muito esse primeiro,
que quando me pedem alguma coisa, eu não quero. Mas a gente faz porque sabe que é importante e é necessário. Por exemplo, às vezes termina uma missa, eu aqui atendo confissão antes da missa, né? E aí termina a missa, vem um candango querendo se confessar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: não quero. Ai, mas eu tenho que confessar, e vou lá. E aí vou e atendo. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquela que ela não quer. Ela não tá com vontade. Mas ela não vive de fazer a sua vontade, ela faz a vontade de Deus. Ela faz o que é preciso fazer. Se é importante, se é necessário, se é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Uma mãe: eu não tô afim de trocar a fralda do meu filho hoje. Mas ela tem que fazer isso, porque é a mãe. O filho não pode se autotrocar. Então ela, como mãe, tem que fazer. Meu filho tá desobediente. É responsabilidade da mãe educar. É responsabilidade da mãe corrigir. Então, do pai também, tá? Só para não botar o cargo só na mãe, do pai também. É responsabilidade da mãe e do pai corrigir e educar. Então, eu posso não querer, mas não é minha vontade. Não é só o que eu quero, porque é necessário fazer, é importante, faz parte da minha missão, faz parte da minha vocação e do meu chamado. Então, eu preciso fazer. E o outro tipo de pessoa é aquela pessoa que você nunca pode contar, porque ela sempre vai dizer que vai fazer e nunca vai, porque ela não tem compromisso. E é o que a gente mais tem hoje. Pessoas descompromissadas, descomprometidas, pessoas que não estão preocupadas com nada, só querem fazer o que lhe agrada. Se não me agrada, eu não faço. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente ser pessoas de serviço. Eu não quero, mas se precisa eu faço. E não sermos pessoas que só pensam em si, egoístas, que não se comprometem. Peçamos então ao Senhor que nos dê essa graça, Senhor. Tira de nós toda a falta de compromisso, Senhor. Tira de nós todo o coração apegado só à nossa vontade, ao nosso querer. Dai-nos, Senhor, essa liberdade, Senhor, essa graça de um coração generoso que faz o que precisa ser feito, que vai onde precisa ir, que realiza tudo o que precisa realizar. Liberta-nos, Senhor, do apego pessoal. Liberta-nos, Senhor, da emoção também, que muitas vezes vemos as coisas, só queremos fazer por emoção, só queremos fazer se vai ser do nosso jeito, só queremos fazer se vai ser da maneira que me agrada. Não, Senhor, que estejamos disponíveis para fazer o que é necessário, que estejamos disponíveis para fazer o que precisa ser feito, que estejamos disponíveis para a Tua vontade, para o Teu querer, para as Tuas obras, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que possa nos ajudar a nos libertar de toda mentira, Senhor. Purifica os nossos lábios, Senhor. Purifica o nosso coração, nossos pensamentos e a nossa mente, Senhor, para que puros possamos te receber dignamente nesse Natal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.